Olha quantos jogos o Palmeiras ganhou, quantos perdeu, quantos gols. Brasileiro só um pro Bahia. Só um pro Bahia. É impressionante o Palmeiras através da sua comissão técnica. É uma coisa assim que você sabe que o Palmeiras está perdendo o jogo de 1-0, mas você fala assim, esquece. Vai virar e dá de goleada. E o Flamengo que não fica esperto, que vai perder no domingo. Se jogar a bolinha que tá jogando, o Palmeiras atropela. E aí galera, o Flamengo foi atropelado pelo Palmeiras, o Palmeiras virou o jogo em cima do Flamengo, o Palmeiras amassou o Flamengo e venceu o jogo. Eu quero muito ver a sua resposta para o Neto após o Flamengo vencer o Palmeiras e bater a marca aí de não perder para o Palmeiras há uma década no Maracanã, 10 anos. Se você tem um amigo palmeirense, manda ele te pedir a benção, porque o Flamengo é pai do Palmeiras. E bora ver aí o que o Neto Veloso chorando e o Souza zoando ao vivo nos Donos da Bola. Se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário aqui abaixo, beleza? Mas agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. Agora estão aí as imagens todas e vocês façam o que quiserem. Veloso, seu treinador. Boa tarde a todos. Boa tarde, Veloso. Ele fala porque ele está sendo cobrado ali para se manifestar com relação à arbitragem. Eu acho que o Abel não foi bem não ter falado da arbitragem, ter exaltado a forma como o Palmeiras jogou, que eu acho que jogou bem no Maracanã. Lá é difícil de jogar mesmo, ainda mais num confronto como esse, que vale muito, né? E o Palmeiras foi bem. Agora, teve erro da arbitragem que prejudicaram, claro que teve. Como em todos os jogos, né? Boa tarde, como todos os jogos tem, Como né? todos os jogos tem. Todos os jogos tem. Talvez o Abel tenha sentido na pele o que o Sport se sentiu o campeonato todo, o São Paulo, Grêmio. A arbitragem... Só o Flamengo não. Talvez seja mesmo, Veloso. Não. O Flamengo reclamou de quando o São Paulo, quando teve o erro contra o São Paulo, foi São Paulo. A gente Teve nem está erros falando contra o muito do Flamengo, Flamengo. sim. A gente está falando daquilo que aconteceu e daí do treinador que paga pau em relação a tudo que faz. Aí chega ontem, eu não vou deixar de proteger o Palmeiras ou aquilo que a gente está vendo porque eu sou corintiano. Eu não lembro, se o Souza lembrar... O erro contra o Flamengo teve um pênalti agora contra o Botafogo, um pisão no pé que passou em branco. 3-0? 3-0, mas teve um pênalti antes. Não, mas 3-0, Souza. Não, mas mesmo assim, o 3-0 é erro. 4. Não, Não, erro é erro. E o erro... Mas não decidiu um jogo. Tava 0-0, Veloso. Mas foi 3. Mas tava 0-0 o jogo. Tava 0-0. É erro, diferente. erro é erro. Teve um pisão no pé do Luiz Araújo dentro da pequena área que o árbitro chamou o VAR e o VAR só falou a mesma coisa. Não, houve só um pisãozinho. Mas é 3-0, gente. Mas estava 0-0, Veloso. Erro é erro. 0-0 é outra coisa. Por exemplo, contra o São Paulo estava 2-0 e o pênalti pro São Paulo. Não deram o pênalti. O que o Abel falou? Não, que inventou uma regra que não existe. Erro é erro. Se tiver 4, não interessa. Erro é erro. Não interessa, houve tem que dar. Houve um pisão. Se for 4-1, dane-se. Então, a arbitragem brasileira, ela erra para todo lado. Para todo lado. Não é só beneficiar um ou outro. Errou contra o Sport, errou contra o Grêmio. Todo mundo tem reclamado da arbitragem. Esse mal não é só do Palmeiras, não é só do Flamengo. Não, mas só que o Palmeiras, todas as vezes que acontece, foi o que aconteceu. Que chorou. Não, é igual para todo mundo, cara. É igual para todo mundo. Só que é o seguinte, pro Flamengo não tem erro. O Flamengo reclamou do erro da arbitragem contra Palmeiras e São Paulo. Não, tudo bem, Veloso. Foi o erro. Tudo bem, Veloso, mas o seu treinador do Palmeiras, é isso que ele faz. Luiz Fabiani. Tudo bom, craque Neto? Boa tarde para você. Eu acho que o único lado positivo da arbitragem acabar interferindo negativamente nesse jogo entre Palmeiras e Flamengo é que, de certa forma, a gente tem um debate um pouco mais maduro sobre a qualidade da arbitragem no Brasil e que não há um esquema para ajudar um em específico. O Flamengo foi prejudicado naquele pênalti do... Não sei, hein? Não estou falando que tem esquema, mas que na hora de fazer a parada para um é diferente que o outro, tem treinador, tem árbitro e tem cara do VAR que não tem a mesma personalidade que deveria ter. E até nos bastidores, a percepção da diretoria do Palmeiras é que a pressão exercida pelo Flamengo durante a semana em cima da arbitragem colaborou para as decisões... Mas se fosse ao contrário, o Palmeiras não faria a mesma coisa? E já teve, sempre né? faz. Já teve, sempre faz. Já teve isso. Agora... Godoy, o que você viu desses lances? Vem aqui comigo, Godoy. Eu tenho os 3 lances, a gente tem a fala ainda do treinador. Eu queria que você falasse para mim em relação ao pênalti, por que foi pênalti, de 10 pessoas, 11 falariam que foi pênalti. Não tem ninguém que vai falar que não foi pênalti. Mais uma vez, o VAR
interfere naquilo que você me ensinou. Pô, eu tenho as câmeras, meu irmão. Pô, se eu tenho as câmeras, o que aconteceu que tá tudo reclamando? O Godoy, você não viu lá o Pedro Godoy? Mas o que aconteceu, Neto? Não teve empurrão. E você não tinha as câmeras. Ó, mas o meu Bandeira falou que não foi nada. Então você vai acreditar em quem? No seu Bandeira, não vai? Não é isso que é arbitragem? Aí você tem as câmeras. O Godoy, vai lá, pede lá pra ver. Tá bom, e aí, o que aconteceu aí? Mas o que os caras falaram? Você viu? Você ouviu? Vi. Não, absurdo, cara. Então, o problema maior não está no si. O problema maior está nisso, na orientação. Então, eu e o Veloso, o Souza, o Fabiano, nós estamos do lado de cá. Nós estamos mais ou menos na posição, é que nós todos estamos olhando na imagem que está sendo mostrada daqui. Ó, Aqui você vê melhor. do se lado você de quiser. fora para dentro. Não, mas aqui que é interessante. tá. Que aqui é onde está O árbitro. Não, o árbitro. O Wilton, aqui. verdade. O Wilton Sampaio está aqui, ó, do lado de cá, tá aqui. O Wilton Sampaio pode não ter visto o que o jogador do Flamengo faz, o Jorginho. Porque o De Arrascaeta entrou na Tá? frente dele. Ó, tá, vamos ter. tem um jogador aqui De Arrascaeta, na frente. De Arrascaeta. E o corpo do Gustavo Gomes. Sim. Tá? Então, vamos colocar que o Wilton Sampaio não tenha viu, visto. não viu o que aconteceu. Tá bom. Ele vê o Gustavo Gomes saltar para a bola e errar o cabeceio. Gustavo Gomes errou Ah, o cabeceio. isso. A visão do árbitro. Aí vai pro VAR. O que o VAR falou? O VAR pega e fala pro Wilton Sampaio que O braço não tava foi esticado. nada, que teve um contato, mas não atrapalha o movimento do Gustavo Gomes. A reação dos jogadores do Palmeiras foi do quê? De contestação, de reclamação. Todos, né? Principalmente do envolvido. Olha Que só. é o Gustavo Gomes. Bom, se o Gustavo Gomes está tendo, mesmo como capitão, essa reação, alguma coisa aconteceu que eu não vi. Ele, jogador, acha que aconteceu de irregular. Tá. Deixa eu saber e ver o que aconteceu para o Gustavo Gomes estar tendo essa reação. Wilton Sampaio, Tá. no monitor, pô. Isso. Árbitro. Mostra. Dane-se o VAR, pô! Dane-se o VAR! Não é o Caio Max falando para o Veloso, teve um empurrão nas costas dele, mas não atrapalhou nada. Então ele que não viu, ou se viu e achou que não foi nada, recebe a informação da televisão. Não foi nada, ele não deu. Se ele, árbitro, vai olhar e ver... Poderia ter a mesma opinião, tá tudo E bem. ver o que o Jorginho fez, será que ele teria a mesma opinião? Não, ele daria pena. Pô, ele tá vendo o que o Jorginho tá fazendo, a interferência que teve na ação do Gustavo Gomes. Sim, o Gustavo Gomes ia cabecear pro Então, gol. o problema não é o VAR. O problema é a orientação pro árbitro de campo. Ver o lance na visão normal e usa a tecnologia Pra você não errar, para pô! confirmar ou corrigir. Mas o árbitro aí ficou no quê? O Wilton não errou. O Wilton não errou. Tá. Quem errou foi o cara do VAR que O falou Caio, que não foi nada. Exatamente isso. Não foi nada. E aí vai botar na conta do Wilton Sampaio a omissão dele. Porque quem tem que ver e decidir Ele. é ele, árbitro de E campo. ele foi omisso em relação a isso. A orientação da CBF qual é a orientação da CBF? Para o árbitro ficar lá no meio do campo e só ouvindo e recebendo informação? Não. Porque a outra reclamação também é através da decisão final por orientação do VAR. E ele tem autonomia para chamar a revisão, Godoy? Ele tem autonomia de para tudo. Ele pode falar, quero rever. Tudo. Vai lá e Tudo. vê. Tem que mostrar pra ele. Tudo. Final é ele que É vai ele. decidir. Até se você falar pra mim, foi, e eu falar, não foi, prevalece não foi. o meu não foi. Não pô. foi. Senta, Godoy. Vai lá e olha, caramba. Senta, Godoy. É isso. Sabe o que falta pra vocês, árbitros? É panca, irmão. Ah, vocês não são profissional, mas tenha panca, tenha força, tenha dignidade pra fazer um negócio desse. Tenha dignidade pra dar um pênalti pro Palmeiras ou pra qualquer outro time. Porque o que fizeram com o Palmeiras pode tirar o título. Porque o Palmeiras jogou muito mais que o Flamengo pra mim. Os 90 minutos. Os 90 minutos deu mais. Pode falar, Godoy. E esse lance acontece com 2 minutos de jogo. Se seria gol ou não, Não, outra coisa. a gente não sabe. Não sabe. Mas poderia dar ao Palmeiras uma vantagem
no placar Tá. com 2 Como minutos também de no jogo do São Paulo, a gente não sabe se seria gol de pênalti. Exatamente. E tava 2-0. E tinha que ter expulsado o Andrés Pereira. E não expulsou. Só que o que aconteceu no jogo contra o Palmeiras e São Paulo, que houve toda aquela confusão por causa do erro da arbitragem que não marcou esse pênalti, a gente está discutindo aqui esse lance, mas até agora eu não vi ninguém falar de afastar juiz, de punir Não, o deixa eu VAR, falar, ninguém tem que falou afastar nada, eles porque agora. Quando aconteceu com o Palmeiras foi uma onda, Não. tem que afastar, Deixa eu tem falar. que punir, saiu todo Deixa eu mundo. te falar, Aqui, tem que ninguém afastar falou nada. agora. Tem que afastar todo mundo. igual. Todo mundo igual. Todo mundo igual. Ah, mas Sabe por todo quê? mundo. A pressão que o Flamengo fez a semana inteira na CBF Mas foi com aí faixa, fez tudo. Veloso, Aí aí falta que mostra, personalidade pro aí que cara. mostra a força do Flamengo, Claro irmão. que sim. Pô, se a televisão, Claro que sim. se ninguém deu pau, ninguém falou nada, ninguém falou nada, parece que Isso. errar pro Flamengo é E- normal. Parece que é normal Parece errar que é pro normal Flamengo. errar pro Flamengo. E não é. Ninguém tá cobrando que seja punido a arbitragem, ninguém tá cobrando que seja punido o VAR, porque errou Tem com que ser 2 igual. minutos Tem que ser igual. Tem que ser igual. E não Tem está que ser sendo igual. E Porque o presidente da CBF tem que fazer igual. é o que você falou, a mesma unanimidade com relação ao lance do São Paulo é com esse lance Igualzinho, do Flamengo. não tem A diferença mesma unanimidade. nenhuma. Só que até aqui ninguém falou em punir a arbitragem. Vamos- Ninguém falou Tá. que o árbitro tem que ser punido e o VAR tem que ser Agora eu punido. vou colocar o Abel Ferreira aí. Vamos lá, bota o Abel Ferreira, Cascão. Acho que a arbitragem brasileira atravessa, eu não conheço no passado, eu sei que cheguei há 4 anos, atravessa um momento de crise grave, o meu copo d'água já transbordou, já enchi o saco, né? Não entendo como é que, com acesso a todas essas imagens, não se tomam decisões. Eu tenho medo que é do ambiente, é o ambiente que condiciona e influencia os árbitros. Só contra o Palmeiras. Todo mundo rouba o Palmeiras, o mundo é contra o Palmeiras, o mundo é contra você, todo mundo é contra você. Só a torcida do Palmeiras que acha que você é bom. Muito pelo contrário. Para mim, você é um dos melhores treinadores dos últimos 30 anos. Para mim, se não fosse o Ancelotti, você tinha que ser técnico da seleção brasileira. Mas aí vocês usam desse coach, né? Que eu não tô nem aí para coach. Eu acho que coach, meu irmão, coach é meu pai, minha mãe. Contem meus amigos, vocês usam esses influenciadores, que são do influenciadorzinho, aí depois vocês sabem o que acontece, no fundo. Então, quando é pra você, todo mundo tá errado, todo mundo é contra você. Nossa, todo mundo é contra mim, a imprensa toda é contra você. Não é verdade. Não, pode falar, Guto. Desculpa. A pressão toda que foi feita essa semana em cima desse jogo aí pró-Flamengo, que a torcida foi lá na CBF, que o dirigente reclamou do jogo Palmeiras e São Paulo, do Flamengo, aí aconteceu o quê? Chega na hora, tem um lance duvidoso, 2 minutos de jogo, pênalti do Flamengo pro Palmeiras no Maracanã. Tá. E por que não deu pênalti pro São Paulo no jogo contra o São Paulo, Veloso, na sua opinião? Porque errou, já falei. Não, mas com a pressão. arbitragem errou. Mas a pressão que o Palmeiras Não, fez também. a pressão igual estava lá na CBF. Mas a pressão que o Abel faz em cima da Diferente, arbitragem. completamente Isso, diferente. para O com Flamengo isso. lá no Rio, Desculpa. a torcida foi na Se tem um CBF. time- o Se tem um dirigente time que falando de reclama pra outro caramba jogo, de arbitragem, é o Palmeiras mais que o hoje. Flamengo, ninguém. Que mais interfere. Mais que o Flamengo, ninguém. Que mais interfere. Não, O Flamengo reclama de outro mas jogo. o Palmeiras, desculpa, de Veloso, outro o Palmeiras jogo. é brincadeira. E aí, pra mim, o que Vamos, acontece? Souza! A arbitragem. Terminar de falar. A arbitragem, 2 minutos de jogo, jogo no Maracanã, pênalti contra o Flamengo, o árbitro. Ah, não. Segue o jogo. Não, todo aí vai mundo, pro VAR. né? Aí Todo vai pro mundo. VAR. O VAR o quê? Eu vou ter que dar, vou ter que te chamar aqui pra você dar o pênalti. Segue o jogo. Veloso, aí Veloso. vai embora. Souza. Vai embora. Souza. Toda essa narrativa, me desculpe falar, mas que toda essa narrativa de pressão de arbitragem, quem começou com isso foi o Palmeiras. Você tá maluco. Não, Palmeiras- por quê? Como que é o Pra mim é o Palmeiras Palmeiras mesmo. 2022, Como que é o cara o São foi... Paulo reclama de Ô, tudo. Veloso, Como que é o Palmeiras Veloso, começou? o cara foi da entrevista dizendo São que Paulo existia um reclama desde o esquema. Paulista. Não, peraí, ó. Peraí. Ó, se tem um O São time... Paulo reclamou de Não, tudo. desculpa. Não, peraí. Igual o Palmeiras, não, Veloso. Bota o João Martins aí, que foi campeão brasileiro. Que falou que tem um sistema. Bota aí, ó. Pela saúde mental da Comissão Técnica, ainda bem que eu sou hoje eu aqui, porque mais uma vez, e estamos na 13ª jornada, nós entendemos que o futebol brasileiro passam a imagem que é o futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários, mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar, que foi mais uma vez o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos, entendemos isso. Souza. Então, é isso. Essa guerra de narrativa. Outra coisa. Eu nunca vi o Dorival falar isso, eu nunca vi o Auxiliar falar isso, Ô. eu nunca vi o Mano falar isso, eu nunca vi o Thiago Carpini. Só o Palmeiras que falou isso aí, que tem um sistema pro Palmeiras não ganhar. O Barros soltou uma nota dizendo que ele, falando do Felipe Luiz, mas ele esqueceu de falar que a Leila também falou do Corinthians.
Falou quando perdeu o campeonato esse ano, disse que o Corinthians, como é que a gente, um time organizado que paga em dia, perde um campeonato para quem não paga em dia? Então, quando você não quer falar de um, você não fala também. Você tem que estar sujeito. Agora, essa guerra de narrativa que eu sempre sou, é vitimismo, sabe? É sempre todo mundo contra mim. Eu não tenho nada contra o Palmeiras. Para mim, é um dos melhores times do futebol brasileiro. Do mundo! Um time que perdeu 8 jogos no ano. É absurdo, é absurdo. Agora, a gente precisa entender que a arbitragem é ruim para todo mundo. Aí, Godoy, quando um cara como esse fala isso, que tem um sistema, ele quis dizer que a arbitragem não quer fazer com que o Palmeiras seja... E quem foi campeão foi o Palmeiras. Ou não? Craque Neto, a gente precisa entender que toda vez que você fala de alguma coisa administrativa, algum esquema administrativo, algum interesse administrativo, E aqui tem para corrupção. esse interesse administrativo ser realizado, vai passar pelo árbitro. Que tem que ter corrupção, não é? Vai passar pelo árbitro. Isso. Seja uma corrupção sentimental, De material grana, de qualquer... ou financeira. Ou financeira. Para realizar o desejo do Veloso que o Palmeiras seja sempre campeão contra tudo e contra todos, vai ter que passar pela arbitragem. Para o São Paulo do Souza ser campeão contra tudo e se contra livrar do todos, rebaixamento meu. vai para ser livrado Não, do o meu também é pro rebaixamento. rebaixamento. Então, Nós estamos mais humildes hoje. precisa de um esquema, não basta ser só administrativo. Isso. Precisa passar pela O que arbitragem. aconteceu com esse cara Então, aí? Somou 3 jogos de suspensão. Suspeita-se sempre de quem toma as decisões. Quem toma a decisão... E aí o Dudu, que mal educado que foi com a Leila, que não deveria ter falado o que falou, tomou 6 jogos. É isso ou não? Não é muito louco isso? E o Bruno Henrique tomou E 12. o Bruno Henrique tomou 12. tá jogando. Então, em quem vocês acreditam? Vocês acham mesmo? Em quem que vocês acreditam? Em que programa que vocês acreditam? Em que pessoas vocês acreditam? Bota aqui o tal de João Martins falando de novo, do jeitinho brasileiro. Que há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui. O segundo pênalti só me resta rir, porque mais uma vez o Sr. Wagner decidiu o jogo. O Ramon mandou seguir, está a 1 metro. Toda a gente viu que o futebol é um jogo de contacto. Eu sei que o pênalti foi marcado porque houve um pênalti no primeiro tempo. E nós só queremos que as regras se cumpram, e é inacreditável como há regras aqui que cada um faz à sua maneira, e isto chama-se amadorismo. Não pode acontecer o que aconteceu hoje. Primeiro que tudo, eu começo sem desculpas por causa da eficácia que não tivemos, mas independentemente disso tudo, as regras são para se cumprir, e hoje foi claramente um jeitinho brasileiro. Esse cara aí, ó, que vocês pagam pau aí. Jeitinho brasileiro, jeitinho brasileiro. Aqui é sempre assim. No seu país não é, né? Seu país é legal, né? E vocês pagam um pau pra isso. O que acontece com um sujeito como desse? Nada. O cara vai, fala do jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? Que aqui só tem bandido, ladrão, vagabundo. É mentira minha? Ah, aqui nesse país tudo é errado. Aqui tudo se resolve com o sistema. É esse cara aí, ó. Mas se andar em Portugal, ninguém Mas se conhece. andar em Portugal, ninguém rouba, não estão querendo mandar todos os brasileiros embora, que lá não tem, lá só tem gente boa. Né? Lá só tem gente boa, e tem muita gente boa. Que, por sinal, eu amo Portugal. E, para mim, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial é o Cristiano Ronaldo. Agora, um cara como esse, falar tudo isso e não acontece nada com ele. Aí a gente mata quem? O árbitro, o cara do VAR, o bandeirinha, porque são o mais fracos. Isso é verdade. Tudo é direcionado para Tudo ele. é direcionado. Não Aí tem um o cara respaldo. como esse não é suspenso, ninguém fala nada e tá tudo bem. Eu vou fazer IVT assessoria, a gente vai botar ele de novo o que ele falou. Jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? Explica aí. Porque nós somos o quê? Nós somos do terceiro. O que é? Ah, aqui o quê? Aqui no Brasil é sempre assim, aqui só tem bandido, aqui só tem ladrão. Ah, nós, comentaristas, não sabemos nada. E vocês pagam um pau pra esse tipo de gente aí. Como Felipe Luiz sabiamente falou em entrevista pós-jogo, quem não pode reclamar de arbitragem nesse Campeonato Brasileiro é o Palmeiras. Já que eles estão pedindo tanta justiça,
vamos dar esse pênalti para o Palmeiras, mas também vamos retirar os 15 pontos que o Palmeiras ganhou no Campeonato Brasileiro com decisões de erro de arbitragem a favor do Palmeiras, que as fizeram o time paulista ganhar 15 pontos. Tire esses 15 pontos e deem o pênalti para o Palmeiras nesse jogo contra o Flamengo. O choro tá tão grande que a vitória veio muito gostosa. Pode chorar, palmeirense, pode chorar, dá a benção ao teu pai e sonha que talvez o ano que vem vocês vençam o Flamengo no Maracanã. E convenhamos, galera, é muito bom ver esse antes e depois, é muito satisfatório. Eu sempre gosto de trazer esse tipo de conteúdo aqui no canal porque eu sei que vocês gostam. Então se você também gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e também o seu comentário aqui abaixo zoando os palmeirenses, zoando os antes Flamengo. Ver a imprensa paulista chorando é muito bom, é muito gostoso. E ainda mais com a vitória do Mengão. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita agora, clica aqui abaixo no botão inscrito e inscreva-se e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, beleza? Mas aí, deixa o seu like, também seu comentário aqui abaixo e se inscreveu no canal. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!